Bom dia, galera. Vamos iniciar agora mais uma aula 2 de Física, e hoje nós vamos falar sobre movimento retilíneo uniforme. Estamos aqui com a turma de pré-ENEM de Química e Física 2023. Na aula anterior, nós falamos sobre alguns conceitos de movimento, que foi a primeira aula sobre ordem de grandeza, movimentos, tipos de movimento que existem, ponto referencial, ponto material. Então a gente citou bastante coisa e complementa essa aula de hoje. Então acredito que quem assistiu a aula anterior vai conseguir compreender um pouco mais sobre essa aula de movimento retilíneo uniforme. O que a gente vai aprender na aula de hoje? A gente vai aprender sobre a definição de movimento uniforme, o que é um movimento uniforme, a parte de retilíneo, o que significa ser alguma coisa, um movimento ser retilíneo, e o que significa ser um movimento retilíneo uniforme, ou seja, juntando as duas coisas. Depois disso, nós vamos falar um pouquinho da função horária da posição no movimento uniforme, que ela agrega, que ela é similar a uma função do primeiro grau, A gente vai fazer essa relação aí, que você vê, um assunto que você vê lá na matemática, que está inserido aqui na física. Então, como eu falei na nossa aula inaugural, nem tudo que você vai ver, por exemplo, de química, vai ser só aquilo ali. Às vezes vai abranger um conteúdo de física, de matemática, de química. Uma questão de química, por exemplo, ela pode abranger sim, outras áreas de conhecimento, outras habilidades. Então, assim, o Enem é uma prova contextualizada que requer muito isso. Você entender mais de um assunto para resolver pelo menos uma questão. Por exemplo, gráficos associados ao movimento, a gente vai entender os tipos de gráficos, associado a cada tipo de movimento ali que a gente vai ter. Vamos falar também sobre a velocidade relativa, que também está incluso dentro do MRU, que é um assunto muito interessante de a gente se tratar. Primeiro, vamos lembrar o conceito de movimento. O que é o conceito de movimento? Movimento é a variação da posição de um determinado objeto em relação ao referencial adotado conforme o tempo. Ou seja, de acordo com o tempo vai passando, com que você vai se deslocando de um determinado local, você tem o quê? Uma variação de posição. Ou seja, se você saiu da sua casa e foi até a sua igreja, por exemplo, você teve um quê? Uma variação da posição em relação ao quê? Ao tempo. Porque o tempo vai passar e você vai se deslocar. Então, isso é o conceito básico de movimento. A variação da posição de um determinado objeto em relação ao referencial adotado, conforme o tempo. E o que significa retilíneo? O nome já fala, retilíneo é uma coisa que é o quê? Reta. Movimento retilíneo é um movimento que um corpo ou ponto material executa ao deslocar-se apenas em trajetórias retas, olha, apenas em trajetórias retas. Quando a gente tem, por exemplo, um ponto material é um ponto que é muito desprezível em relação à sua área, total. Como, por exemplo, um grãozinho de areia dentro de um campo de futebol. O grãozinho de areia, aquela partículazinha de areia, ela é um ponto desprezível em relação ao campo de futebol. Tá vendo que a área é bem menor relacionada à área total? Então, isso é um exemplo de ponto material. É um movimento que um corpo ou um ponto material, esse ponto material, ele também pode realizar esse movimento, tá? Retilíneo. Em apenas trajetórias, o quê? Retas. Então, somente em retas que a gente pode levar em consideração. E o que significa uniforme? Movimento uniforme. Movimento uniforme é o deslocamento que ocorre em linha reta,
e com velocidade constante. Ou seja, você tem uma coisa que é o quê? Uniforme, o nome já fala por si só. O que é uma coisa uniforme? É uma coisa que não vai mudar. O que não muda nesse caso aqui? A velocidade. Por quê? É uma velocidade constante. E também ocorre-se em linha reta. Então, nós temos que movimento retilíneo, que é um corpo ou ponto material que vai se deslocar apenas em trajetórias retas, e uniforme, que é o quê? Com velocidade constante. Então, a velocidade sempre vai ser constante. Então, eu acho que esses conceitos iniciais são importantes, né, para a gente ir resolvendo as outras questões. Então, de início, os conceitos de movimento são esses. A definição de movimento retilíneo uniforme, então, que é um tipo de movimento em que um objeto se move em linha reta com velocidade constante, ou seja, não vai ter aceleração. Então você pega uma partícula que ela vai se deslocar de um ponto A, de um determinado ponto A, e vai até o ponto B, a partícula. Essa partícula, ela vai estar com velocidade constante. Ou seja, nesse ponto, a velocidade vai ser um x, né? E nesse ponto aqui, a velocidade vai ser igual a esse mesmo x. Vamos colocar valores. E aqui, a velocidade dele vai manter a mesma. Por quê? Ela não vai ocorrer aceleração, nesse caso. Então, a definição de MRU é o quê? Um movimento em que o objeto se move em linha reta com velocidade constante, sem aceleração. Portanto, sua aceleração é zero, e isso significa que a distância percorrida pelo objeto em intervalos iguais de tempo é sempre a mesma. Então, a distância, nós vamos ter, por exemplo, de ponto A, nesse caso aqui, daqui, se ele parasse aqui, nesse ponto aqui, vai ser a mesma. Por quê? A velocidade dele vai estar constante. E isso a gente vai ver daqui a pouquinho através de quê? Cálculos, que vai nos provar essa teoria. Então, temos que levar em consideração que a aceleração é zero no MRU e a distância percorrida, em intervalos iguais é sempre a mesma. Agora eu coloquei aqui alguns exemplos, né, de MRU. Vamos lá, o primeiro, um carro viajando em uma estrada reta com velocidade constante, sem acelerar ou desacelerar. Então, o carro está aqui, está andando, velocidade reta, né? Na estrada reta, por exemplo, em linha reta. Só que a velocidade dele é sempre a mesma. Ou seja, vamos colocar valores. Se o carro está andando sempre a 80 km por hora, ou seja, não vai mudar, não vai ser 81, não vai ser 82, vai estar, aliás, sempre 80. A sua velocidade, ou seja, vai ser constante e não vai ter aceleração ou desaceleração. Então, quando nós temos esse caso, nós temos um exemplo de movimento retilíneo uniforme. Agora, se ele pisou um pé um pouquinho no acelerador, foi para 85, foi para 90, foi para 100 km, ele já não tem mais um movimento retilíneo uniforme. Legal, né, essa ideia. Um objeto, o outro exemplo, em queda livre, em um ambiente sem ar, onde a resistência do ar é negligenciável e a gravidade é a única força que atua sobre o objeto. Então, nesse caso, nós também temos um MRU. O objeto está caindo em quê? Queda livre, ou seja, o vetor dele está direcionado para baixo. Então, nesse caso aqui, a direção, né, em si, a direção está sendo direcionada para quê? Para baixo. É uma reta. Ele não vai fazer curva. Por quê? A resistência do ar está negligenciável. E a gravidade, a gente sabe que é única, atuando sobre um determinado objeto, né? Então, em qualquer lugar que a gente está, nós temos a força da gravidade. Se a gente não tivesse a força da gravidade, né, a gente estaria flutuando igual lá no espaço.
Então, graças à força da gravidade que a gente consegue andar, caminhar, sem flutuar em nada. Deu para entender, então, mais ou menos, esses conceitos? Charles e Isabelle, que chegou agora. Então, o que a gente já falou, já revisou os conceitos que a gente viu na aula anterior, que foi conceito de velocidade, de movimento, aliás. Falamos também de velocidade, que foi a tal da velocidade média. Aí nós falamos de conceitos de ponto material, ponto referencial, falamos sobre velocidade média. Qual é a fórmula da velocidade média? Velocidade média é igual a variação do espaço sobre o tempo. Então, ΔS sobre a ΔT. Falamos sobre velocidade escalar média. E aí, a gente tem a diferença entre essas duas coisas, de velocidade média e velocidade escalar média. Por quê? Esses dois tipos de velocidades, eles vão entrar dentro do movimento retilíneo uniforme. Pô, então embolou tudo, cara. Eu não vou entender e vai estar um bloqueio na minha cabeça. Não. Não são coisas difíceis de se entender e que se a gente praticar e fizer de formas corretas, interessantes, vocês vão acabar entendendo de forma automática. Porque a física é assim, você vai entendendo parte do conteúdo e chega num determinado ponto que você vai estar fazendo tudo de forma automática. Por exemplo, em alguns exercícios, quando você começar a praticar. Então, a diferença, a relação aí de velocidade média e velocidade escalar média. Velocidade média, a diferença entre as duas grandezas de velocidade média é que a velocidade média ela é vetorial. Então, eu até coloquei aqui de outra cor para vocês entenderem. Velocidade média é vetorial, ou seja, o que significa ser vetorial? Ela precisa do módulo. O que é o módulo? O valor da direção e do sentido do movimento. Então, ela precisa de três coisas: módulo, direção e sentido. Já na velocidade escalar média, o próprio nome já fala, é uma grandeza escalar. O que significa ser uma grandeza escalar? Em que só é necessária a informação do seu valor. Ou seja, nesse caso, a gente não tem a gente tem a direção, mas a gente não considera ela, a direção e o sentido. Então, na velocidade média, medimos o deslocamento, que também é uma grandeza vetorial, considerando o ponto final e o ponto inicial do movimento. Certo? E na velocidade escalar média, medimos o espaço percorrido, o que jamais pode dar um valor nulo. Ou seja, nunca vai ser zero. Nunca vai dar zero. Na velocidade escalar média, sempre vai dar um valor positivo ou negativo. Porque o movimento ele pode ser na velocidade escalar média, ou você está indo para a direita em uma linha, vamos colocar em uma linha reta, ou você está se deslocando para a direita, com velocidade positiva, ou você está se deslocando para a esquerda com velocidade negativa. Quando você está deslocando para a direita, com velocidade positiva, nós temos um movimento progressivo. Quando você está se deslocando para a esquerda, no sentido contrário, com velocidade negativa, a gente tem um movimento retrógrado. Então, são conceitos que a gente vai aprendendo ao longo dos estudos de física, como a gente já viu na primeira aula, que a gente vai aplicar novamente em outros assuntos, como o MRU. Então, na velocidade média, medimos o deslocamento, que também é uma grandeza vetorial, considerando o ponto final e o ponto inicial do movimento.
Na velocidade escalar média, medimos o espaço percorrido, o que jamais pode dar um valor nulo. Belezinha. Agora vamos entender isso tudo aí. Colocando o quê? Valores. É, isso aí. Tudo na física, né, nós temos a parte teórica e nós temos a parte prática que prova a parte teórica. Ou seja, os conceitos que existem, eles são provados através de cálculos matemáticos, né? Então, a gente sempre, né, na física, a gente vai entender dessa forma. Primeiro você aprende o conceito, depois você aprende a aprovação ali daquele determinado conceito. Ou seja, como que aquilo que você falou vai se tornar uma verdade, correto? Então, a gente vai praticar através, né, provar através de cálculos. Vamos lá. Então, de início, nós temos um móvel, né, ele sai dessa posição aqui e vai se deslocar até essa posição aqui. Aí eu coloquei uma tabelinha para ficar mais fácil. Nós temos uma tabela de... Esse S significa o quê? Segundos? Não, né? Óbvio que não. Segundos é aqui, ó. O tempo é em segundos. Então, S significa espaço ou posição. Então, a posição nós temos em metros, nesse caso aqui, ó. Então, no primeiro instante, ou seja, no tempo zero. Então, aqui, ó, t igual a zero. No tempo igual a zero, nós tivemos a posição, uma posição de 10 metros. Quando a gente está na posição 30, ou seja, vamos colocar aqui mais ou menos o 30, S é igual a 30. Rapaz, essa canetinha aqui tá bugando, hein? Quando a gente tem uma posição de 30 metros, olha o que aconteceu com a velocidade, com o tempo. Ele saiu de 0 e foi para 2 segundos. Então, t é igual a 2 segundos. Que legal, né? Então, se ele saiu da posição 30 e foi para a posição 50, S é igual a 50 metros, o t dele foi para 4 segundos. E assim por diante, até ele chegar na posição 70 metros, com um tempo de 6 segundos. Então, do momento que ele partiu da posição 10 metros até a posição 70 metros, ele demorou o quê? 6 segundos, nesse caso, o carro. Então, ele teve um deslocamento nesse percurso que ele fez. E aí, para a gente entender qual foi a velocidade média desse carro, a gente joga na fórmula. Qual que é a fórmula de velocidade média? ΔS sobre ΔT. Mas o que seria esse ΔS? O ΔS é a posição inicial menos a posição final. Então, nesse caso aqui, eu coloquei esse exemplo aqui, ó, de
de 30, por exemplo, saiu aqui ó, da posição inicial 30 e foi para a posição final de 10 metros. Então ele estava nesse ponto aqui, ó. Saiu daqui e voltou para cá. E aí vai ficar o seguinte. Nesse caso aqui, nós temos que 30 menos 10 é igual a 20, certo? E aí, o tempo aqui, ó, t menos t0 vai ser o qual? O t0, por que ele está zerado aqui? Porque o tempo ele vai ser zero. Então não tem valor ali, não tem nenhum valor para você colocar. Então o tempo inicial dele, o tempo zero, né, é 0 segundos. Então nesse caso, não tem por que colocar nenhum valor. E o tempo final dele é qual? O tempo final, nesse caso aqui, vai ser de 2 segundos. Então, olhando nessa região aqui, nós temos t igual a 2. A gente despreza esse t0, porque já que o primeiro instante, ele está num tempo de 0 segundos, não tem por que a gente colocar. Só que o tempo final a gente tem em relação a esse cálculo que a gente está entendendo. O tempo final é o quê? 2 segundos. Então eu vou até colocar aqui, ó, 2 segundos. Então, resolvendo essa conta, a gente temos que 50 menos, aqui vai ficar o quê? 30, né? Menos 10. A gente tem que é 20. Dividido por 2. Ou seja, a gente tem uma velocidade média de 10 metros por segundo. Dividido por 2 dá 10. Beleza. Essa parte aqui, vocês entenderam? Sim ou não? Esquece isso aqui agora. Sim, sim. Entenderam, né? Então, a gente pegou um determinado ponto da trajetória, que foi do ponto de 30 metros, da posição de 30 metros, até, ou seja, voltando os 10 metros. 30 menos 10, 20. Dividido por 2, 10 metros por segundo. Então, a velocidade média foi de 10 metros por segundo. Agora, se a gente pegasse outro ponto, por exemplo, que ele deu aqui, de 50, ou seja, desse ponto aqui, até esse ponto aqui, ó. Até esse ponto aqui. Ou seja, ele saiu do instante 50 metros, da posição 50 metros, e voltou um pouquinho até 30 metros. Qual que foi a velocidade média dele nessa distância percorrida? Também 10 metros por segundo. Veja bem, por que vai dar a mesma coisa? Porque a velocidade média, como a gente disse aqui, ó, na velocidade média, medimos o deslocamento, que também é uma grandeza vetorial, considerando o ponto final e o ponto inicial do movimento.
Então, na velocidade média, a velocidade escalar média, a direção, o módulo, que é o valor, e o sentido, eles vão ser levados em consideração. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos direção e módulo, né? O que é o módulo? Valores. E, nesse caso aqui, a velocidade média vai ser sempre a mesma. Então, colocando valores e provando essa teoria, a gente tem que o quê? Se o carro ele sai da posição 50 metros e volta até a posição 30 metros, qual que é o ΔS dele? Ou seja, a posição inicial menos a posição final. Então, se ele saiu da posição inicial dele, que foi 50 metros, vai ser 50 menos a posição final. Certo? Vocês estão muito calados. Sim, sim. Então vai ficar aqui, 50 menos 30. Show. Aqui, ó, saiu da posição inicial, 50 metros, e foi até a final, 30 metros. E aqui no tempo é a mesma coisa. Qual que é o tempo inicial dele? 4 segundos. 4 segundos e o tempo final de 2 segundos. 4 menos 2 é 2. 50 menos 30 dividido por 2 vai dar o quê? 10 metros por segundo. Então, qualquer ponto que você pegar, a velocidade média vai ser a mesma. Porque o nome já fala. Velocidade média. É a média ali que você está fazendo em determinadas posições do trajeto. Então, por exemplo, se você pega um carro aqui da sua casa e quer fazer uma viagem, o que você tem que levar em consideração? A distância percorrida e o tempo. A distância ela pode ser em quê? Em quilômetros. E o tempo ele pode ser em segundos, horas. Basta você fazer as conversões para você determinar qual vai ser a sua velocidade média naquele percurso. Então, quando alguém te falar assim, ó, nós vamos fazer uma viagem, nós vamos sair de Cariacica e vamos lá para o Maranhão do Luiz Martins. Qual vai ser a nossa velocidade média do ponto que a gente sai até o ponto que a gente chega lá? Aí você vai falar assim, muito fácil. Me dá aí a distância de Cariacica até lá e me dá o tempo. Você pode jogar no Google Maps qual o tempo que dá. O Maps vai te dar o tempo. Teve exemplos que a gente deu na última aula que teve um acidente, que parou, ficou parado um tempão. Então você pode fazer uma média assim, sabe? Da onde você vai para você saber qual vai ser a sua velocidade média. Então a gente vai sair daqui, vai para lá, nós vamos ter uma velocidade média de 50 km por hora. Você pode fazer um cálculo para saber pelo menos a média ali que você vai estar fazendo de velocidade. Então, assim, são conceitos interessantes que a gente consegue trazer para o nosso dia a dia, né, se a gente precisar, e que é muito útil para realizar uma questão, por exemplo, de física. Então, no simples modelinho que a gente pegou aqui, olha o tanto de coisa que a gente já aprendeu. Isso aqui foi conceito estudado na aula anterior, né, de velocidade média. Então, vamos lá, vamos entender agora um pouquinho sobre a parte gráfica, né, desse assunto. Então, nós temos um gráfico aqui de velocidade por tempo, onde nós temos uma reta aqui, ó, no meio desse gráfico. Essa reta, ela vai nos dizer o quê? Que a velocidade escalar, ela vai ser o quê? Constante ou não? Nesse caso. Ora, já que está em linha reta, nós sabemos que a velocidade é constante. E ela vai ser igual a zero ou vai ser diferente de zero?
ela vai ser diferente de zero. Então, a velocidade escalar, ela vai ser constante e diferente. Esse símbolo aqui é de diferente, né? De zero. Então, a velocidade nesse gráfico aqui, ela vai ser constante e diferente de zero. Ou seja, ela vai ter um quê? Um valor positivo ou negativo? Ora, se o vetor está apontando para a direita, a gente sempre tem que olhar o vetor, tá, galera? A setinha. Se o vetor está apontando para a direita, a gente vai ter uma velocidade positiva, ou seja, maior do que zero. Se a gente tem uma velocidade maior do que zero, nós temos o quê? Uma velocidade positiva. Se nós temos uma velocidade positiva, nós temos um movimento, o quê? Para a direita, e esse movimento para a direita é um movimento progressivo. Então, nesse caso aqui, nós temos um movimento progressivo. Movimento progressivo. Vamos analisar outro gráfico. Olha, já mudou aqui. Já mudou. O que mudou? Uma coisa que a gente já bateu de cara e mudou, que o carro estava indo para a direita nesse exemplo anterior. Agora ele está indo para a esquerda. Se ele está indo para a esquerda, a gente sabe que a velocidade é o quê? Maior do que zero. Então, a velocidade é maior do que zero. Só que é uma velocidade o quê? Negativa. Por quê? Ela está indo no sentido contrário. Então, a gente já pode colocar de cara que é um movimento o quê? Retrógrado. Movimento retrógrado. Já que é um movimento retrógrado, a gente pode analisar a velocidade escalar agora. Num gráfico V por T, olha aqui onde que está. Tá vendo? Tá aqui embaixo. Então, o zero está aqui. O zero está aqui. Aqui é um positivo. Aqui é um negativo. Menos 2, menos 3. Então, a gente sabe que aqui está negativo. Se aqui está negativo, a velocidade é maior do que zero. Porém, é uma velocidade à esquerda, ó, negativa. Então, o carro está voltando pro lado oposto, nesse caso. E a velocidade escalar, como mostra no gráfico aqui, ela também é o quê? Constante. Então, o tempo ele vai ser constante. Então, velocidade escalar, ela vai ser constante. Deu para entender, galerinha? Sim ou não? Sim. Show. Agora vamos melhorar um pouquinho mais. Nós chegamos num assunto que significa a função horária da posição. Não se assustem com o nome, é muito simples de entender. O que significa a função horária da posição? É onde eu falei no início da aula que a gente vai fazer uma relação matemática para a gente entender uma fórmula física. Essa relação matemática é com a equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau,
a gente vai relacionar com uma fórmula da função horária da posição. Que aí vocês vão entender que existem conceitos matemáticos de outros assuntos da matemática relacionados à física. Então, sempre um vai andar junto com o outro. Então, aqui nós temos um exemplo. Um carrinho, ele sai da posição 0 e vai se deslocar para a direita, né? Com um tempo, né, inicial ali 0 também. Então, ele está sempre se deslocando e na outra imagem ele chegou num determinado ponto S com a determinada, né, com um determinado tempo, né, ali, que a gente não sabe que ele não colocou. E aí, como que nós vamos fazer para entender como que funciona a função horária da posição? Bom, primeiro a gente tem que levar que esse móvel ele vai sair na posição inicial no instante t igual a 0. Então, t é igual a 0. Em um instante, né, t qualquer, quando ele se encontra numa posição s, depois. Numa posição s qualquer também. Partindo da relação de velocidade média e velocidade escalar, ou seja, a gente falou sobre velocidade média e velocidade escalar, a gente tem como aplicar duas coisas em uma só. Ou seja, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Só que a gente sabe que esse ΔS, ele é o quê? A posição S inicial. Opa. Essa caneta tá ruim. Ou é eu que tô apertando demais. Menos a posição final. Dividido por mesma coisa do tempo. Tempo inicial menos o tempo final. Aqui é final, perdão. Final. E aqui é final também. Ou se você preferir, você pode deixar só desse jeito aqui, ó. Aí vai por vocês, tá? O jeito que vocês entenderem melhor. Vou deixar só o valor, que é o S, só o símbolo, né? Menos o S0. O S0 é o ponto zero, ou seja, inicial. O tempo é a mesma coisa, T menos T0. Aí tanto faz. Eu gosto de deixar assim porque eu já me acostumei. Mas eu estava colocando final, a letrinha, para vocês entenderem de uma forma mais didática. Mas vocês entenderam, né? Vamos lá. Que eu sei que vocês são inteligentes. Então, a gente tem essa fórmula aí. A velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. O ΔS é posição final menos posição inicial. ΔT, posição final, tempo final menos tempo inicial. Beleza. Aí, para a gente simplificar isso aí, para a gente chegar na função horária da posição, nós consideramos que o tempo zero, ou seja, tempo inicial, ele vai ser igual a zero. Pô, se o tempo inicial vai ser igual a zero, não tem por que eu colocar esse valor, porque zero vai ser zero. Então, não vai ter como eu fazer nada com ele, sabe? Ele é desprezível. Então, nesse caso aqui, você pode fazer o quê? Eliminar esse T0 dessa fórmula. Ó, você elimina isso aqui. Se você eliminar isso aqui, a gente vai ter o quê? Reformulando isso aqui.
nós vamos ter que a velocidade é igual a ΔS sobre ΔT igual ao S menos S0 dividido por T. A gente vai reformular isso aqui de novo, fazendo o quê? Isolando tô falando que esse caneta tá ruim. Isolando o S. Por que o E a gente vai isolar o S? Ó, porque o nome já fala, a função é uma função horária da posição. Então, posição a gente sabe que é o S. Então, vamos isolar esse S aqui. S é igual... Aí a fórmula vai nascer agora, olha. S menos S0 vai ser igual ao quê? V, esse Vzinho vem para cá, vezes o T. Ele sai daqui e vem multiplicando esse cara aqui. A gente isolando esse S menos S0, aqui ó, isolo aí, S menos S0, trouxe a igualdade para cá. Então, esse cara aqui que sobrou, ele vem multiplicando isso aqui, o T. Isso aqui, a gente não faz nada com isso, tá? Por que a gente não faz nada com isso? Porque isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Ou isso aqui, né? Tá? Então, esse ΔS, ΔT, a gente não mexe não, tá? É só para explicar que isso aqui é a mesma coisa que isso. Ou isso aqui. Deu para entender? Sim. Beleza. Então, olha aí como que fica a fórmula. S menos S0 igual a V vezes T. Vamos melhorar isso aqui? Vamos. Como que a gente pode melhorar isso aqui? A gente vai isolar esse S. Então, posição é igual ao S0 mais velocidade vezes o tempo. Nasceu a fórmula da função horária do movimento. Nasceu aí. Tá vendo? Como que ela nasce? Você gerou uma fórmula aí. E essa formulinha a gente vai usar em diversos exercícios. E aí, como eu falei no início, nós temos como fazer uma relação dessa forma ao quê? A função, a equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau. Como que a gente vai fazer essa relação agora? Ó, vem comigo. Se a gente tem aqui na função do primeiro grau que y é igual a b mais ax, isso aqui é a função do primeiro grau, né? Y a gente sabe que é o quê? Numa função do primeiro grau. É a variável dependente. Aqui no B, a gente tem que o coeficiente linear
E ax é a variável independente. Numa função do primeiro grau. Beleza. Se a gente levar em consideração essas variáveis aí da função do primeiro grau, com a fórmula da função horária, nós vamos ter o seguinte. Esse y, a gente pode chamar que é o S. Ou seja, que é a posição. Ou seja, que é a variável de posição que depende de alguma coisa. A posição, como a gente já viu na física, ela vai depender do tempo. Então, como, por exemplo, você vai calcular a velocidade média saindo de Cariacica e indo para Domingos Martins sem saber o tempo? Não tem como você calcular a velocidade média sem saber o tempo. Aí, por isso que a gente precisa do tempo. Que é o quê? É uma coisa que depende da posição. Então, a variável de posição depende do tempo. Então, é uma variável o quê? Dependente. Então, a gente coloca y igual a s. O bzinho é o coeficiente linear. Então, nesse caso, a gente tem que é o quê? O s i na fórmula. Ó, aqui a fórmula aqui, ó. Inicial, SI, ou S0, tá? Tanto faz. Você aqui pode colocar SI ou S0, tá bom? Tanto faz. A gente sabe que é posição inicial ou posição inicial. Tanto faz, tá? SI ou S0. Tem livros didáticos que colocam SI, tem livros didáticos que colocam S0. Tá joia? Então, nesse caso, o B, que é o coeficiente linear da função do primeiro grau, vai ser a nossa posição inicial. E o A? O A, ele vai ser a velocidade. A igual a velocidade. E o B vai ser o tempo. O tempo. Ou um instante de tempo, né, em determinado momento. Então, essa foi só uma analogia, tá? Que a gente fez da função do primeiro grau com a fórmula da função horária, que é S igual a SI mais V vezes T. Show? Deu para entender, galera? Sim ou não? Show! Alguma dúvida até agora? O segredo é lembrar da fórmula da função do primeiro grau, né? Só ir mudando. Ou você já pode colocar na sua cabeça a fórmula direto, entendeu? Beleza. É um macetezinho para você conseguir lembrar a fórmula da função horária. Você sabe a fórmula da função do primeiro grau de cor? Você já sabe a fórmula da função horária, então. Bacana. Bacana, né? Essa ideia? Decorou uma, decorou a outra. Exatamente. Mas você sabe que a questão de decorar, né, para uns funciona e para outros não. Pra mim não funciona, não. Para mim também não funciona. Eu não consigo decorar nada. Então, assim, essa fórmula da função do primeiro grau seria legal, porque, por exemplo, se der um branco para mim na hora da prova, eu sei qual que é a função do primeiro grau, eu sei como que é a função do horário da posição. Então, aqui eu vou colocar mais um exemplo. A gente tem uma reta, aí nós temos um ponto aqui
uma partícula, sei lá, um objeto, um móvel, o que vocês acharem melhor. No a zero, na posição zero, aí nós temos aqui as posições: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. A gente coloca aqui a posição em metros, tá bom? Vamos levar em consideração que a posição vai estar em metros. E aqui nesse outro gráfico, nessa outra reta, a gente vai ter o tempo que essa partícula vai percorrer. Então, no tempo zero, o tempo vai ser zero, óbvio. No, na posição 10, o tempo vai ser de 5 segundos. Na posição 20, o tempo vai ser de 10, 30, 15, de 5 em 5, tá? Então, aqui o tempo é em segundos, belezinha? Como que a gente vai descobrir a velocidade média dessa partícula aqui, nessa reta? Ora, a gente pode jogar na fórmula: velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Nesse caso aqui, vamos pegar em consideração essa distância aqui? Vamos. Então, vou colocar mais bonitinho aqui. Aí, que legal. Levando em consideração a essa parte aqui, nós podemos saber, né? A gente poderia pegar de qualquer outro ponto, mas vamos pegar desse aqui. Qual que é a velocidade média? O que a gente faz? O ΔS, nesse caso, é o quê? O ΔS, gente, como que fica aqui? 10 menos 0? Isso. 10 menos 0 dividido por 5 menos 0. 5 menos 0. Beleza? É final menos inicial, né? Isso. Então, a gente vai ter o quê? 2 2. metros por segundo. Então, a velocidade média dessa partícula, desse objeto, desse móvel, é de 2 metros por segundo, em qualquer parte. E se caso Felipe tivesse em quilômetros aí, hora? Quilômetros por hora. Aí a gente poderia transformar para metros por segundo, fazendo o quê? Dividindo por 3,6. Ah, sim, mas o padrão é sempre metros por segundo aí, né, É, nesse depende. caso. Não, aí depende do exercício, por exemplo. Tem exercício que a unidade vai estar sempre em quilômetros por hora, então você não precisa de mexer, entendeu? Ah, tá. Você- a conversão você tem que levar em consideração a outra unidade, por exemplo, se o tempo ele tiver em segundos, beleza? Se o tempo tiver em metros, aí você tem que converter, sacou? Show. E se isso você pode olhar também nas alternativas, sinal alternativas. O resultado está em quilômetros por hora, não mexe. Se o resultado está em metros por segundo, mexe. Aí você faz a conversão. Show de bola. E aí nós temos o seguinte. E aí nós temos o seguinte. Vamos supor que a gente também tem outra reta aqui. Aí nós temos um ponto aqui. E um ponto aqui. E aí, esse ponto ele sai com velocidade. Aqui vamos colocar o ponto A, tá bom? E ponto B, para ficar mais didático. Então, a velocidade de A, ela vai ser de 5 metros por segundo. E a velocidade de B vai ser de 3 metros por segundo. Porém, a partícula B, ela vai estar o quê? Voltando.
Então a gente coloca que essa partícula aqui está indo para a esquerda e essa partícula está indo para a direita. Tá? Como que a gente vai fazer como que a gente vai ter uma velocidade relativa ainda, que é um ponto que a gente vai ver um pouquinho mais para frente? A gente vai fazer isso aqui, ó, velocidade relativa é igual a VA menos VB. Então, a velocidade relativa, ela vai ser igual a módulo de VA menos VB. Então, a velocidade relativa vai ser o quê? VA mais VB. Então, isso aqui é um assunto que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, quando a gente vai se tratar de um ponto saindo para a direita, encontrando com outro ponto, e nesse outro ponto saindo para a esquerda, encontrando com outro ponto. Então, tem os dois móveis, é como se fosse uma colisão. Sacou? Como se fosse uma colisão. Esse exemplo aqui. Aí a gente vai trabalhar com velocidade relativa, que é uma coisa mais interessante. Mas antes disso, a gente vai fazer o seguinte. Nós temos que um móvel, ele vai ser um móvel A, aqui, vamos colocar outro exemplo. O carro A e o carro B. Móvel A e móvel B. O móvel A ele sai a 10 metros por segundo. E o móvel B ele sai a 8 metros por segundo. Aí, nós temos que aqui é a posição, tá? Essa é a posição. Em relação ao móvel B, o móvel A, ele se move o quê? 2 metros por segundo. Ou seja, se o B é o referencial, o móvel A apresenta sentido positivo de 2 metros por segundo. Então, ou seja, o B é referencial de A. Se o B é referencial de A, o A ele vai se mover o quê? A 2 metros por segundo. Porém, se o referencial for o móvel A, o automóvel B, o carrinho B, ele vai se mover em sentido negativo com velocidade escalar de menos 2 segundos. Igual o exemplo que eu dei aqui, ó. Então, a gente sempre tem que levar em conta o referencial, tá? Independente da velocidade dele, ó. Tá vendo que um tá a 10 metros por segundo e o outro está a 8 metros por segundo? Então, se a gente focando no carro A e levando-se em consideração o referencial B, o carro A ele vai se mover a uma velocidade de 2 metros por segundo em relação ao carro B. Isso tem como a gente provar em cálculos. Fazendo o quê? A distância, né, a velocidade média, nesse caso. Ou a posição, a variação de posição, nesse caso. Que é o quê? A posição inicial menos a final. Show? Então, a gente consegue saber a velocidade média aí. Isso levando em consideração o carro A, do carro A em referencial ao carro B. E fazendo ao contrário, levando em consideração o carro A com o referencial do carro, o carro B com o referencial do carro a gente vai ter uma velocidade o quê? Negativa. Que se a gente fazer o delta S, a gente vai ter uma velocidade negativa. Por quê?
porque o móvel ele vai estar se deslocando no sentido contrário ao referencial. Vamos entender melhor então. Aqui, ó. Aqui eu vou colocar um exemplo melhor. A velocidade escalar, aí eu coloquei na minha anotação aqui, eu vou estar até falando para vocês. Ó, a velocidade escalar de um móvel em relação a outro é chamada de velocidade escalar relativa. Ou seja, é a diferença algébrica entre as velocidades escalares dos corpos em movimento na mesma trajetória. Ou seja, a velocidade de A e B vai ser a velocidade de A menos a velocidade de B. Show! Simplificando, para a gente entender melhor, se os móveis, ou seja, se os carros, eles apresentam velocidades no mesmo sentido, igual nesse exemplo aqui, se os carros eles apresentam velocidades no mesmo sentido, ou seja, se deslocando para a direita, a velocidade escalar relativa, ou seja, velocidade escalar relativa, é diferente dos módulos das velocidades escalares. Putz, não entendi nada, Felipe. Calma que vocês vão entender. Vamos lá. Se a gente tem aqui uma velocidade 1, e aqui a gente tem uma velocidade 2. A velocidade relativa a gente coloca em VREL, tá? VREL é igual a módulo de V1. Sempre vai ser em módulo, tá, gente? Depois, no final das contas, vocês tiram do módulo trocando o sinal. Menos a velocidade 2. Beleza. Então, a gente tem o quê? Quando você tem um móvel se deslocando no mesmo sentido do outro, ou seja, esse móvel está deslocando para lá e esse móvel está deslocando para lá. Isso aqui, então, é o primeiro caso. Quando os dois móveis estão se deslocando numa mesma direção. Agora, o segundo caso. Quando esse móvel aqui está se deslocando... era para ser aqui, né? Então, no primeiro caso, esse móvel está deslocando para lá e esse móvel está deslocando para lá. V1 e V2. Nesse caso aqui, quando esse móvel está deslocando para lá e esse móvel está se deslocando para cá, a gente vai ter o quê? V1, V2. Qual vai ser a velocidade relativa aqui? Então, a velocidade relativa aqui vai ser igual a módulo de V1 menos o módulo de V2. Nesse caso aqui, a gente vai ter o contrário. Velocidade relativa é igual ao módulo de V1 mais ou menos mais. Então, o que a gente entendeu? Quando nós temos velocidades em uma mesma direção, o seu valor vai ser negativo. Ou seja, vai ser uma subtração dos módulos. Quando você tem uma velocidade, duas velocidades, uma em sentido, né, para a direita e outro sentido para a esquerda, o seu valor a sua velocidade relativa, os módulos vão ser somados. Então, o valor aí vai ser positivo. Essa é a grande diferença. E aí, o que a gente vai... E se tiver os dois voltando?
Mesma coisa, negativa. Negativo? Ah, tá. Tem um. Independente Voltando. da direção, entendeu? Ah, sim. Aí, por exemplo, o conceito de velocidade relativa, ele vai ser útil na resolução de alguns exercícios que a gente vai fazer, né? Mais para frente, tal, algumas listas que eu vou deixar para vocês também. E as listas que eu tô deixando não são muito grandes, tá? São 5 questõezinhas só para vocês tentarem fazer durante a semana. A gente tem o quiz semanal também, tem um que é muito importante vocês fazerem. E, né, a decorrer da semana vocês vão entendendo como que funciona, fazendo algumas questõezinhas ali e tal. Então vamos lá. Para isso a gente pode fazer a seguinte relação. ΔS, ou seja, a variação do espaço relativo, é igual ao que? A velocidade relativa vezes o tempo. Então aqui nasceu mais uma fórmula. Onde o ΔS relativo, ele vai ser o quê? O deslocamento escalar relativo. Então esse cara aqui vai ser o deslocamento escalar relativo. Ou o deslocamento de um móvel em relação ao seu referencial. Velocidade relativa é o que? Módulo. Então, ó, nessa formulinha aqui, a gente tem que o deslocamento ΔS relativo é o deslocamento relativo. Deslocamento escalar relativo, né? VREL é o módulo das velocidades. E o ΔT é o que? A variação do tempo. Dos instantes. Tá vendo? Olha a gama de coisa que a gente aprendeu. Muito grande, hein? Que horas é aí, gente? Fala aí pra mim. 9h36. 9h36? Dá pra Isso. fazer alguns exercícios ainda, eu acho. Ah, dá. Vamos lá. Aí, continuando. Representação gráfica da posição agora, ó. Posição em função do tempo. Antes a gente tinha visto o quê? A representação gráfica da velocidade em função do tempo. Agora a gente vai ver a representação gráfica da posição em função do tempo. Então, nesse gráfico aqui, primeiro, nós temos que uma posição 0 saindo aqui, aí aqui ele te deu, ó, T0 é igual a 0 e deslocamento inicial, 0, né? Deslocamento 0. Só que aqui ele não colocou valor nenhum, tá vendo? Que ele não colocou valor nenhum. Qual que é o valor aqui? A gente não sabe. Ele não colocou, ele só colocou que o tempo aqui nessa posição é 0. Show? E tá vendo que você percebe que o 0 tá aqui, ó, de posição? Ou seja, daqui até aqui tem um valor. Vocês concordam comigo? Isso aqui tem um valor? Só que ele não colocou esse valor? Não faz Sim, sentido? sim. Uhum. Exatamente. Faz. E o tempo nesse instante aqui é 0. Então, o que a gente pode tirar de interpretação desse gráfico? Que o movimento aqui, ele vai ser o quê?
progressivo ou regressivo? Progressivo. Então, movimento, vamos colocar aqui, movimento progressivo porque a gente pode olhar a reta, ó. Ela está se inclinando. Não está abaixo de zero. Então, aqui é movimento progressivo, uma coisa. A outra coisa que a gente pode interpretar é o quê? Se o movimento é progressivo, o S0, né? O S0 vai ser o quê? Maior do que zero, tá? Ou seja, a posição inicial vai ser maior que zero. Se o movimento é progressivo, ou seja, a posição dele é maior do que zero. E aí, nós temos que a velocidade, ela também vai ser maior do que zero. Então, a velocidade vai ser maior do que zero. Nesse caso. Beleza, interpretamos um gráfico. Vamos interpretar outros. Esse aqui, ó. Esse gráfico aqui. Nós temos que o movimento é progressivo ou regressivo nesse caso? Progressivo, ó. Mesma coisa do anterior. O gráfico, a linha, ó, na diagonal, está subindo, não está abaixo do zero. Você observando o gráfico da função de posição, né? Esse S é de posição, tá, gente? Sempre lembrando que o Szinho é posição. Então, é posição por tempo. Então, nesse caso, olhando o gráfico de posição por tempo, a primeira coisa que a gente pode distinguir aqui, ou interpretar, é que o quê? O movimento é progressivo. Movimento uniforme progressivo. Se o movimento uniforme aqui é progressivo, o S0 ele vai ser o quê? Maior, igual ou menor do que zero? Nesse caso aqui, 1, 2 ou 3? Olhando só essa parte aqui do gráfico, ó. A posição inicial, ela vai ser maior, igual ou menor do que zero? Seria maior nesse caso? Não, nesse caso aqui, a posição seria igual a zero inicial. Por quê? Está partindo desse ponto aqui, ó. Ah, sim, sim. Você conseguiu perceber? Aham. Esse ponto aqui é o ponto zero, ó, do gráfico. Então, nesse caso aqui, o S0 vai ser igual a zero. Nesse caso aqui, ó, a posição inicial vai ser o quê? Também igual a zero. Porque ele está Show. partindo do ponto zero. Desse pontinho aqui. Beleza. Vamos voltar aqui nesse gráfico aqui, nessa parte. Então, a primeira coisa que a gente distinguiu, que é o movimento, é progressivo. Porque ele está indo em direção sempre a aumentar, tá? Ele nunca está regredindo, nunca está sendo retrógrado aqui. Está sendo progressivo. Mas, porém, a posição inicial dele é zero. E a velocidade nesse caso? A velocidade, ela é positiva, ou seja, ela é maior do que zero. Então, a velocidade ela é maior do que zero. Independente se ele estivesse indo para direita ou para esquerda. A velocidade seria maior que zero. Ó, aqui a velocidade aqui, ó, aumentando, ó. Tá vendo? Tá aumentando, tá aumentando, tá aumentando, tá aumentando. Sim, sim. Então, a velocidade é maior que zero. Nesse caso aqui, a gente tem um movimento aqui. A gente já sabe que o S0 é igual a zero.
Só que o movimento é o quê? Progressivo, nesse caso. No caso, segundo, não, acho que seria retrógrado? Retrógrado, porque abaixo do zero aqui, ó, tá indo negativo. Ou- E aí, como a gente já disse, a posição inicial é igual a zero. E a velocidade? Ela é menor do que zero. Porque está sendo, né, negativa nesse caso aqui. Beleza, vamos analisar outro gráfico. Esse aí, por exemplo. Olha, esse aqui a gente pode analisar. Vamos falar do movimento primeiro. Que o movimento está sendo um movimento progressivo, porque ele está, ó, aumentando. Então a gente pode colocar aqui a movimento progressivo. Nesse caso. A posição inicial ela vai ser maior, igual ou menor do que zero? Olha, o zero está aqui. A posição está aqui. Então a posição dela vai ser o quê? Menor? Do que zero. Exatamente. E a velocidade, olha, a velocidade está aumentando aqui, ó, em relação ao tempo. Então a velocidade vai ser maior do que zero. Deu para entender, galera? E aqui ele já facilita para a gente, ó. Ou- Ele coloca aqui como que está funcionando o movimento do carro. Beleza, vamos interpretar esse agora para a gente partir para os nossos... Ah não, falta mais dois gráficos, esse mais um. Esse gráfico aqui, vamos interpretar movimento progressivo ou retrógrado? Por que ele é retrógrado? Seria o que está abaixo de zero? Exatamente. Ou indo para a esquerda, tá? A gente pode olhar no carrinho aqui também, ó. Ó, ele está indo para o sentido contrário. O S0, ele vai ser o quê? Igual, menor ou maior do que zero? Aí é menor que zero. Qual o movimento? Não, a posição inicial. A posição? Ah, tá menor que zero? Menor do que zero, isso. A velocidade vai ser menor ou maior do que zero? Menor do que zero, eu acho. Menor do que zero. O movimento é retrógrado ou progressivo? É retrógrado. Retrógrado. Mas aí tá maior que zero, né? A posição vai ser maior do que zero. Caraca, viu? Vocês são muito inteligentes. E a velocidade menor do que zero, gente. Porque, ó, tá decaindo, tá vendo? Ó, a velocidade tá diminuindo. Tá sempre caindo a velocidade aqui do gráfico. O carrinho, ó, tá descendo, indo pra abaixo de zero aqui, ó. Se você continuar nessa reta. Então, a análise de gráfico deu para vocês entenderem mais ou menos, né? Aqui, ó, o carrinho também ele tá indo para o sentido contrário, então ele dá uma ajudinha aqui ainda, ó, colocando essas ideias. Show! Beleza, galera. Agora vamos para os nossos queridos exercícios. Um móvel movimenta-se de acordo com a função horária S é igual a 20 mais 4t. Então, função horária S. Qual que é a fórmula da função horária? Lembra da função do primeiro grau? Função do primeiro grau, a gente sabe que é y é igual a b mais ax. A gente pode falar que y é igual a s.
O B é igual ao quê? SI0, SI. O A é igual à velocidade e o X é igual ao tempo. Então, a fórmula é S é igual a SI mais VT. Aí ele te deu que S é igual a 20 mais 4T. Um móvel movimenta-se de acordo com a função horária, S é igual a 20 mais 4T, sendo a posição medida em metros e o tempo em segundos. Show. Esse T é o quê? É o tempo? Isso, tempo. Então, a Até quando tem posição... T, tá relacionado ao tempo, né? Isso. Então, ele quer o quê? A posição S em metros e o tempo em segundos, tá? Aqui, ó, posição dada em metros e o tempo em segundos. Aí ele fala o seguinte, determine o espaço inicial, a velocidade escalar e a posição do móvel no instante de tempo igual a 10 segundos. Então, nesse caso, o espaço inicial, a gente basta fazer uma conta só, nesse caso aqui. Se ele já te deu o dado da função horária, ele já te deu a fórmula, a gente basta substituir o quê? O tempo nela. Que ele falou que o tempo é igual a 10 segundos. Então, vai ser o seguinte. S é igual a 20 mais 4 vezes T. Quem é T? 10. S é igual a 20 mais 4 vezes 10 dá 40. S é igual a 60 metros. Aí, nesse caso aqui, a gente achou a posição, né, em 10 segundos. Do tempo igual a 10 segundos. Aí, nesse exercício aqui, ele deu um outro valor, ó. Um móvel movimenta-se... Aqui eu escrevi tudo errado, mas tudo bem. Porque eu fui digitar a questão, aí saiu errado. E eu não corrigi. Mas ignorem esses erros. Um móvel movimenta-se em uma trajetória retilínea, no sentido da trajetória, com velocidade constante de 2 metros por segundo. Então, a gente anota aqui, ó, velocidade é igual a 2 metros por segundo. Sabe-se que no instante inicial, o móvel se encontra numa posição a 40 metros, ou seja, posição inicial é igual a 40 metros. Do lado positivo da origem, ou seja, é um movimento progressivo. Determine a função horária da posição para este móvel e diga qual a sua posição no instante de tempo igual a 5 segundos. Determine também o deslocamento realizado pelo móvel. Então, ele quer que a gente determine a função horária da posição, cara. Como que a gente vai determinar a função horária da posição? Jogando na formulinha. S é igual a SI mais VT. S é igual a SI. Quem que é SI? 40 metros. Mais. Quem que é a velocidade? Quem que é a velocidade? 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. Aqui eu vou fazer uma forma diferente. Vou colocar as unidades para você como que faz para a gente cortar no final. Vezes T. T é o que ele falou aqui, que é quantos? 5 segundos. Então, a gente pode colocar aqui, ó. S é igual a 40 metros mais
2 metros por segundo vezes 5 segundos. S é igual a 40 metros, repete, mais 2 vezes 5 dá 10. 10 o quê? Aqui vai ficar 10 o quê? Segundos você pode cortar com segundos, né? Ah, sim, verdade. Então vai sobrar A só 10 metro. metros? Show de bola? S é igual a 50 metros. Como que é importante a gente colocar as unidades? Sempre no final você sempre vai eliminar uma unidade, tá? Posição é dada em metros, ele falou. Deu para entender? Então a gente achou o quê? A função horária. Determine a função horária da posição, que é 50 metros. Aí ele quer saber também o quê? O deslocamento escalar. Então, deslocamento escalar é igual ao quê? S menos SI. Ou seja, deslocamento final menos inicial. O deslocamento final é quem? 50 metros, que a gente acabou de achar. E o deslocamento inicial? Que ele te deu? 40 metros, ó. Então, o ΔS, nesse caso, vai ser o quê? De 10 metros. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Sim ou não? Sim, sim, sim. Sim. Que? Não entendi, Isa. Entendi, sim, entendemos, sim. Ah, beleza. Agora, essa aqui vai ser com vocês. A gente vai fazer junto. Eu vou fazer junto com vocês, mas vocês que vão ir me falando. Não é difícil, tá, gente? Vamos lá. A função horária, S é igual a 50 menos 10t. Então, vamos colocar aqui. S é igual a 50 menos 10t. É válida para o movimento de um ponto material. Ou seja, o que é um ponto material? Você já sabe o que é. É um pontinho numa área gigante. Isso aqui é um ponto material. Tá? Então, a função horária desse ponto material é essa. 50 menos 10t. Determine a posição do objeto no instante de tempo igual a 2 segundos. E diga se o movimento é progressivo ou retrógrado. Então, vou ajudar aqui vocês, ó. S é a posição. SI é a posição inicial. Não vou nem colocar que você já sabe que é a posição inicial, tá? O nome já fala. E quem que é a posição inicial? Fala aí pra mim. Qual é o valor da posição inicial? 50. 50 metros. Qual que é o valor da velocidade? Qual o valor do quê? Da velocidade. 10. 10? Não, ali em cima? É só o 10 A 2. ou é o menos 10 junto? Ah, tá. Menos 10, João. E o T a gente sabe que é o instante de tempo. Então vamos lá. O que a gente precisa fazer aqui? Jogar nessa formulinha aqui. S é igual a
50. E aí, como que fica? Menos 10 vezes 2. 2. S é igual a 50 menos 10 vezes 2. 30. 10 vezes 2, 20. 20. Igual a S 30. é igual a 50 30. menos 20, 30 metros. Só com isso aqui a gente consegue falar se o movimento é progressivo ou retrógrado, sim ou não? O S, só o S puro, ou seja, só a posição, a gente não consegue falar se esse movimento é progressivo ou retrógrado. Por quê? Porque pra gente falar que se o movimento é progressivo ou retrógrado, a gente tem que saber a variação desse movimento. Aqui a gente só achou o quê? A posição desse movimento. A posição daquele objeto, a posição daquele ponto material. A posição daquele ponto material, vamos supor, numa reta, é de 30 metros. Então, o S dele é aqui. Só que tem coisa antes. Tem posição inicial, tem posição final. E a gente precisa fazer o quê? Jogar na fórmula de posição. Que é o quê? O delta S. Para a gente achar a posição. Para a gente pra gente saber qual que é o tipo de movimento, progressivo ou retrógrado. Então, delta S é o quê? S final menos S inicial. Delta S é igual a... Quem que é o S final? Que a gente acabou de achar. 30 metros. E quem que é o S inicial? 50. 50. Menos 50. Então, o delta S vai ser o quê? Positivo ou negativo? Nesse caso, menos 20 metros. E aí, ó, menos 20 metros, o ponto material, ele tá tendo um movimento para a esquerda. Tá voltando. Se ele tem um movimento para a esquerda, ele tem um movimento retrógrado. Se o valor é negativo, o movimento é retrógrado. Então a gente coloca aqui que o movimento... Bom, gente, vamos lá, vamos para a próxima. Ó, esse exercício aqui é muito legal. O gráfico a seguir representa o movimento de uma partícula. Aí é uma questão para a gente interpretar, né, em si. Questão A, alternativa A, ele pergunta qual é o tipo de movimento representado na imagem. Então, aqui, esse tipo de movimento, a gente sabe que é um movimento uniforme, né? Movimento uniforme. Por quê? Olha, a partícula ela está se deslocando numa determinada velocidade e está seguindo em direção em linha reta. Então, ela está tendo um movimento aqui uniforme ali, ó. A aceleração não vai variar. Então, letra A, que tipo de movimento é representado na imagem? Movimento uniforme. Letra B. Qual a posição inicial da partícula? S0 é igual a quantos? Olhando no gráfico aqui, ó, é 0. Então, a gente pode colocar que aqui a posição inicial é 0. C. O que indica a inclinação desse gráfico? A inclinação desse gráfico é o quê? A velocidade, né? Aqui, ó, a velocidade que está indo. Ou seja, aqui pode estar a 0 segundos, aqui
Aqui, ó, quando ele chega nesse ponto aqui, ele está com a velocidade, com tempo, né, de 30 segundos. O tempo é de 30 segundos. E aqui a gente pode calcular que ele está em determinada velocidade. Só que nesse caso aqui, quando a gente tem um movimento uniforme, a velocidade é o quê? Vai variar? Sim ou não? Não. Então a velocidade sempre vai ser a mesma. Por exemplo, 2 metros por segundo nesse ponto, 2 metros por segundo, nesse ponto, 2 metros por segundo. Então, aqui vai indicar o quê? A velocidade da partícula. O movimento em questão é progressivo ou retrógrado? Progressivo, né? Essa mais uma e nas... É porque eu precisava de fazer um exercício pelo menos desses aqui com vocês, ó. Mas enfim, vamos lá. Progressivo. E na letra E, de acordo com o gráfico, qual a posição da partícula no instante t igual a 10 segundos? Então, nesse caso, a gente pode jogar na fórmula da função horária, né? S é igual a SI mais VT. S é igual a... Quem que é SI ou S0? Lembra que eu falei que SI é a mesma coisa que S0? É zero, né? Então, SI é zero. Mais velocidade. A velocidade, nesse caso aqui, ela é dada em... a gente pode achar a velocidade fazendo o quê? Velocidade, a gente pode achar a velocidade, nesse caso aqui, ó. Como a gente não tem, a gente pode achar ela. Como que a gente vai achar? Velocidade. Deixa eu ver. Vou colocar aqui no meio do gráfico para ficar melhor de entender. Velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Ou seja, lembra da fórmula de velocidade média? ΔS sobre ΔT? A diferença é que aqui é variação. E aqui é variação também. Variação, só que do tempo. E aqui é do espaço. Como a gente não, nesse caso, a gente não tem variação, a gente pode só colocar o quê? Distância. Olha que legal. Olha outra formulinha. A física vai nascendo as fórmulas assim do nada, né? Aí, ó, a gente pode fazer isso. Que velocidade é igual a distância sobre o tempo. E como que a gente acha a velocidade, então, para jogar na fórmula da função horária? Simples. Qual que é a distância? 90 metros. E qual que é a velocidade, o tempo? 30 segundos. 90 dividido por 30 é igual a 3 metros por segundo. Então, ó, a velocidade nesse ponto é de 3 metros por segundo. A velocidade nesse ponto também é de 3 metros por segundo. Por quê? Porque o movimento é uniforme. Ele não vai variar. Deu para entender? Para achar a fórmula, o valor de V? Então, a gente coloca aqui, ó, 3 vezes... Quem é o T que ele falou? 10 segundos. 10. Então, a posição da partícula no instante t igual a 10 é igual a 30 metros. E por último, qual a velocidade da partícula no instante t igual a 20 metros? Velocidade a gente pode usar nessa fórmula aqui também, ó.
tem um nome que eles chamam de Deus, a formulazinha Deus vê tudo. Não sei se vocês já ouviram falar. Pois reformular ela. Por exemplo, você tem a distância, você tem a velocidade e você tem o tempo. Ou seja, Deus vê tudo. Se você quiser achar uma coisa, por exemplo, a velocidade, você pode fazer o seguinte, que velocidade isola o V é igual a D continua em cima e o T passa dividindo. Aí ficaria o seguinte, velocidade é igual a... Quem que é a distância? Quem que é a distância? D. Que calor. Distância é 90 metros. Dividido por tempo. Qual que é o tempo que ele te deu? 20 segundos. Então, esse valor vai dar quanto aí? A fórmula aqui e fazer a divisão. Tá bom? Vamos para o próximo. Nesse exemplo aqui, ele te deu que qual é o tipo de movimento que representa na figura? Movimento uniforme, né? B. Qual a posição inicial da partícula? 90 metros. Eu já até coloquei aqui um spoilerzinho. Posição inicial, 90 metros. O que representa o instante t igual a 30 segundos? Aqui é um instante em que representa a origem do t. Ou seja, a origem do t é igual a 30 segundos. Em que representa o instante t igual a 30 segundos? A origem. Simplesmente uma palavrinha, origem. Se fosse, por exemplo, t é igual a 20 segundos, também seria a origem. Então, ele está falando em relação a um tempo determinado. Sempre quando ele falar em relação a um tempo determinado, nesse caso ele deu o exemplo de t é igual a 30 segundos, ali vai ser a origem daquela partícula. Correto? Então, sempre vai ser a origem, que é o instante onde a partícula vai estar naquele determinado tempo. Então, sempre onde a partícula, onde ele fala o tempo, né, daquela partícula, vai ser a origem dela. Então, nesse caso, o que representa o instante t igual a 30 segundos seria o que? A origem. D. Vamos fazer aqui para a gente encerrar a nossa aula. O movimento em questão é progressivo ou retrógrado? A gente pode jogar na fórmula de função horária. S é igual a SI mais VT. S, a gente sabe que é 0, né? Então, S é 0 igual SI, a gente sabe que é 90, mais velocidade, a gente sabe que é... Não sabemos, né? Porque é o que a gente quer achar. E o tempo a gente sabe que é 30. 30 segundos. Então, nesse caso aqui, a gente pode isolar esse V. Se a gente isola esse V, esse 90 ele passa para o outro lado da igualdade, trocando o sinal. Então, ele passa, de 90 ele vai para menos 90. Menos 90. Ou melhor, vamos fazer o seguinte. 0 é igual a
90 mais 30V, né? Isso. Aí ficou melhor para vocês entenderem. Aí, 30V é igual a menos 90, né? Isso. Agora ficou melhor, não ficou? V é igual a menos 90 dividido por 30. Lembrando que o 30 é acompanhado à sua unidade, que é os segundos. E o 90 é metros. Então, vai ser menos 90 metros dividido por 30 segundos. Então, a velocidade vai ser igual a menos 3 metros por segundo. Então, a velocidade aí é negativa, logo, essa afirmação aqui está correta, que o movimento é retrógrado. Belezinha, galera? Essa foi mais uma aula hoje. Espero que vocês tenham assimilado bastante coisa aí, bastante conteúdo. Ao decorrer da semana eu faço aquele videozinho resolvendo mais alguns exercícios também. Vou disponibilizar as benditas listas de exercícios. Tentem fazer, né? Faça com calma. Não vai direto olhar a resposta. Vai tentando fazer de acordo com o exercício. Se não conseguiu fazer, antes de olhar a resposta, tenta me mandar uma mensagem. Tenta tirar uma dúvida sobre aquele assunto, aquela coisinha ali, aquele detalhe. Se de tudo não der certo, vai na internet, olha a resposta, vê como que faz a questão, e aí, depois disso, você pega aquilo tudo, amassa, joga fora, pega uma folha, tenta fazer sozinho, sem olhar em nada. Faz você e a folha ali. Que aí, se você conseguir fazer pelo menos umas 2, 3 vezes aquele exercício, você aprendeu aquele exercício. Revisem o material, né? Eu vou ainda, essa semana, vou preparar uma coisa bem legal para vocês, que é os mapas mentais relacionados a cada aula que a gente vai ter. Então, vou colocar tipo um resumo de uma forma bem compacta, né, para que vocês consigam entender e ter esse material guardado para que quando quiser revisar, olhar lá. Os mapas mentais são muito importantes e muito eficientes para o aprendizado, né? E fixação do conteúdo, que é o mais importante. E tem alguns exercícios aqui ainda que eu vou fazer com vocês depois. Vou gravar um videozinho, aquele videozinho que eu sempre faço, para vocês irem entendendo, né, de uma forma legal.